Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? No vídeo de hoje, eu gostaria de convidar vocês a participarem do mais novo projeto aqui do canal, que é uma montagem e acompanhamento de uma carteira de fundos imobiliários para os iniciantes. A gente vai começar a carteira do zero, e o meu objetivo com essa carteira é começar a ver a renda passiva aumentar cada vez mais e fazer você ver que o mais importante é ter uma rotina e estratégias bem definidas. E deixa aí nos comentários quais as maiores dificuldades que você tem quando o assunto é sobre fundos imobiliários. Quem sabe não vira o vídeo aqui para o canal. Para mim, esse é um excelente ativo gerador de renda passiva, então para quem está procurando um complemento ou até a sua aposentadoria, começar com fundos imobiliários, no meu entender, é um dos melhores caminhos. Então, se você está curioso em ver que ativos eu vou escolher e nunca começou a investir em fundos imobiliários, fica comigo até o fim e deixa aí nos comentários se você já investe nesse tipo de ativo e qual o seu fundo imobiliário preferido. Para você que chegou aqui no canal agora, eu te convido a assistir a playlist do canal sobre fundos imobiliários, que eu te ajudo a entender melhor como eles funcionam e para que servem. E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui essa playlist. Lembrando que nada do que você observar aqui irá ser recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Para isso, procure um analista certificado, pois ele é o único que pode te indicar ou não algum ativo. Muito bem, feitas as considerações iniciais, bora pro vídeo? Bom, quem já acompanhou a carteira de ações aqui do canal, que eu vou deixar o link para a playlist aqui na descrição desse vídeo, viu que passamos meses fazendo aportes pequenos de aproximadamente R$100. E o meu objetivo ali e aqui também vai ser estimular o iniciante a entender como funciona esse produto do mercado financeiro. E vamos ao longo do processo acumular nossa renda passiva para nos ajudar mais e mais lá na frente no caminho rumo à aposentadoria e independência financeira. Com isso, vamos comprar mais cotas de fundos sempre que possível a preços mais descontados, dando preferência a ativos que estejam aumentando seus rendimentos ao longo do tempo. Como estratégia inicial, a gente vai comprar um fundo por mês, porque eu quero montar como se eu estivesse começando mesmo e não precisa de pressa. Eu tenho aí longos anos pela frente, assim eu espero, né? Mas o ponto que eu quero chegar é que você não monta uma casa da noite para o dia, então não precisa ter pressa em já chegar e montar a carteira com tudo já comprado. Tenha calma, curte a jornada, vai ser boa. O meu aporte inicial por mês vai ser de R$150. E eu estou fazendo isso por dois motivos. Um é porque a maioria das cotas dos fundos imobiliários roda na base 100, ou seja, na base dos R$100. Então, com esse aporte por mês, você consegue comprar a maioria deles. E o segundo motivo é que é um aporte que eu acho que você consegue emular aí. Juntando os trocados, dá para fazer aportes assim. E aí vai aumentando ao longo do tempo. Só não esqueça de ter sua reserva de emergência já montada, pois isso facilita mais o processo e te dá maior segurança nesse novo caminho. E eu pretendo juntar pelo menos 10 ativos ao todo na carteira. Pode ser mais ou pode ser menos, isso vai depender muito do que eu estou vendo de bom aí para a minha estratégia no momento que eu for comprar algum fundo. Então não estou preocupado com quantidade e sim com qualidade para a minha estratégia. O meu foco aqui não vai ser olhar a rentabilidade da carteira e sim crescimento da renda passiva. Única e exclusivamente isso. E por que isso? Porque eu encaro os FIIs como ativos geradores de renda. Então, para quem quer uma renda recorrente, pingando lá todo mês, os fundos imobiliários são sim uma boa escolha, ao meu ver. Devido à sua baixa volatilidade, não espera muito de valorização explosiva em fundo imobiliário, o que ocorre diferente de ações. Se você quer valorização do patrimônio, é muito mais fácil você ir para ações do que para fundos imobiliários. Mas eu acho que esses dois produtos podem sim fazer parte, em conjunto, numa carteira de ativos. Eles não são excludentes. E eu também não vou olhar a rentabilidade, o que eu já não costumo fazer. Ainda mais esse ano, que promete, com muitas turbulências e uma eleição vindo. Então a gente deve encontrar muita volatilidade nessa carteira e a única coisa que a gente vai se preocupar aqui é em estudar os ativos que a gente quer e se cair, a gente aproveita e compra mais cotas com um custo menor. O seu pensamento tem que ser esse. Se pensar o contrário, vai gerar o algoritmo da pobreza e assim vai ficar cada vez mais distante do seu objetivo final, que é a independência financeira. Vai comprar topo e vender fundo. Você quer isso para você? Bom, de início eu não pretendo comprar FOFs, que são os fundos de fundos. Isso porque eu não curto muito esse tipo de fundo e para minha estratégia de investimento não faz sentido. Mas se fizer para você, sem problema nenhum. O único caso que eu veria sentido colocar um FOF em carteira, na minha estratégia, é se ele estiver muito descontado. Mas isso a gente vai ver mais para frente, caso eu veja um que realmente vale a pena. Inclusive, se você tiver alguma sugestão para estudo de algum bem descontado,
Deixa aí nos comentários que eu posso analisar para ver se entra aqui na carteira. Os setores que eu pretendo colocar na carteira são os de logística, desenvolvimento, shopping, educacional, varejo, recebíveis ou papéis e híbridos. E se você tiver alguma sugestão de ativo para eu analisar aqui e colocar também na carteira, comenta aí, pois o comentário que tiver mais joinha, eu vou fazer um vídeo sobre esse determinado fundo. Mais para frente, quando a carteira estiver montada, aí sim eu resolvo os percentuais que cada setor vai representar nessa minha carteira aqui. Muito bem, estamos combinados? E assim sendo, qual será o primeiro fundo que eu escolhi para iniciar essa carteira? Para descobrir, eu vou primeiro fazer a compra no home broker da corretora e depois eu dou uma geral nos dados que me fizeram escolher esse ativo. Bom, então eu vou fazer a compra do MXRF11 aqui na plataforma da Clear. E eu já vou deixar aqui embaixo um link de indicação para você e eu ganharmos R$70 na promoção que eles estão oferecendo nesse momento. Segue o link embaixo na descrição desse vídeo, leia toda a regra para participar e abra sua conta lá. É bem simples. Então, para quem tem dúvida em como operar aqui na plataforma da Clear, eu vou aqui nessa parte do menu e coloco em Swing Trade. Vai abrir essa tela, eu vou em Adicionar Ativo e vou procurar aqui MXRF11. Adiciono. Aperto nele e vou em adicionar ativo. Coloco a quantidade, aperto em comprar, coloco a assinatura, aperto em enviar e pronto. Se eu quiser saber minha posição, eu vou em meus ativos e tá aí. Foi executada a minha ordem. Lembrando que a Clear é taxa zero para fundos imobiliários. Agora vamos estudar um pouco dos fundamentos do MXRF11. Bom, então eu estou aqui com o relatório aberto e não esquece sempre de olhar esse relatório mensal de cada fundo que você tenha. Olha ele com cuidado, lê sempre e de qualquer outro relatório que o fundo emitir, qualquer outro comunicado que o fundo emitir, é sempre importante ler. Nos relatórios é que o fundo detalha mais o que ele fez durante aquele período. Então não esquece de olhar sempre. Então a gente consegue ver que o fundo ele iniciou em abril de 2012 e se a gente for baixar mais aqui, a gente vai pegar mais alguns dados. Por exemplo, a quantidade de cotistas está atualmente em 226 mil aproximadamente. Ele é gerido pela XP e administrado pelo BTG. A sua taxa de administração é de 0,90 ao mês. Um detalhe que eu esqueci de comentar aqui é que a quantidade de cotistas atualmente é a maior do país em um fundo. Então esse fundo é bem grande e bem líquido. Isso ajuda bastante na hora de investir ou retirar o dinheiro do fundo. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção é que essa partezinha aqui, ó, o fundo tem como objetivo de alocação 80% do patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente e até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras, que possuem boa rentabilidade com retornos da ordem de INCC mais 13%. Essas permutas financeiras, mal comparando, é como se o MXRF tivesse dentro dele um fundo de desenvolvimento, onde ele entra de sócio na construção de um imóvel e recebe parte dos seus rendimentos. Por isso que ele é um fundo híbrido. Ele tem uma partezinha que pode chegar até 20% investido nesse tipo de operação. E aí, baixando aqui, a gente vê outras coisas também. Por exemplo, eu gosto de ver a relação entre a despesa que o fundo tem e a receita que ele tem. E se a gente for pegar a relação de despesa e receita mensal do MXRF, a gente pode fazer a seguinte conta. Essa linha, né, de despesa, então eu vou pegar 1819270 e dividir por 19,032,254. Ou seja, multiplicando por 100, a gente chega numa relação de aproximadamente 9,5%. O que eu acho em linha aí com o que o mercado tem atualmente. E se a gente for pegar essa mesma relação na base anual, a gente pega essa linha aqui, né? Ou seja, 24,99127 e dividir pela receita, né? Que é 202,280,946. A gente vai chegar na relação, multiplicando por 100, de 10%. Também em linha aí com o que o mercado tem oferecido. Então tá bem tranquilo nesse quesito o MXRF11, pelo menos ao meu ver. Eu não gosto dessas despesas muito altas no fundo. Quando o fundo tem uma disparidade muito grande, acima de 15%, 20%, aí já mostra um pouco de ineficiência do fundo.
Então eu acho faixas bem razoáveis. Baixando mais um pouco aqui, a gente vê o seguinte. A gente vai para outra parte aqui, que é com relação à distribuição de classes de ativos. Então a gente nota o seguinte, que ele tem atualmente cerca de 2/3 do fundo investido em CRI, cerca de 14% em permutas financeiras, outros 14% em FIIs, ou seja, ele compra e vende fundos imobiliários e também ganha seus rendimentos, e atualmente está com 6% em caixa. Uma coisa que vocês sempre têm que prestar atenção é com relação à agilidade com que o fundo aloca esse caixa. Caixa muito alto, acima de 5%, ao meu ver, já não é muito saudável, principalmente para um fundo de papel. Quando a gente olha a parte de FIIs, em que ele está investido, a gente nota o seguinte, aqui nessa página aqui. Vou até reduzir aqui para melhorar a visualização. Então ele tem investido atualmente essa quantidade de fundos aqui. Tem participação em todos eles. E se a gente pegar, por exemplo, o fundo que ele tem maior participação e maior quantidade investida, dentre todos esses, que corresponde atualmente a praticamente 1/3 do que ele tem investido em fundos imobiliários. E se a gente for pegar, por exemplo, esse valor e dividir pelo valor patrimonial do fundo, então vamos pegar aqui 104, 212, 575, e eu vou dividir pelo patrimônio líquido do fundo, que a gente encontra aqui. Então a gente divide por 2.260, 396.630, multiplico por 100 e acho o valor de pouco mais de 4,5% do patrimônio do fundo. Então acho até razoável, não vejo grandes problemas nisso, mas é algo que a gente tem que ficar ligado aí. Aí um outro detalhe também que eu queria que vocês olhassem é o seguinte, com relação à parte de indexador de CRI. Nota o seguinte, que ele está mais ou menos meio a meio com CRIs atrelados ao IPCA, em 49%, e em IGPM, em 47%. Então ele está bem concentrado nos índices de inflação. Como a inflação atualmente está em alta, pode tender a ficar um pouco, pelo menos no primeiro semestre de 2022, então ele pode ter um ganho nos seus rendimentos, e aí transferindo para os seus cotistas. E aí também olhando aqui, na parte de vencimento, a gente pode olhar que praticamente 2/3 estão com vencimento de 2028 para frente. Então, com relação a isso, também bem tranquilo. E o próximo detalhe que eu queria mostrar era o seguinte, com relação à participação dos imóveis relacionados a permutas que o fundo faz. Então, por exemplo, a gente pode olhar aqui que esse Jardins 1 está com as suas obras 100% concluídas, foi entregue em agosto de 2021 e a participação de obras dele é de 45,5%. Ele representa 0,09% de participação no patrimônio líquido do fundo. E aí você vai vendo esses detalhes que o fundo traz de cada obra. Então, por exemplo, aqui, outro imóvel, o de Campos, por exemplo. Você tem que ele vai ser entregue em janeiro de 27. O início vai ser em fevereiro agora, desse ano. A participação de vendas dele é em 6% praticamente. E a participação no fundo é de 0,23%. E aí você vai pegando esses detalhes. Como o fundo quer ter, basicamente, até 20% do seu patrimônio ligado a esse tipo de investimento, então acho saudável a gente dar uma olhada nessa participação. Então é por isso que o MXRF é um fundo híbrido, porque tem um pouco de desenvolvimento nele, além de cotas de outros fundos imobiliários. Então ele sim tem riscos. E com isso a gente fecha um pouco do estudo básico do porquê eu coloquei ele aqui na carteira do canal. Agora eu vou cadastrar a minha compra que eu fiz lá no Status Invest, para a gente acompanhar o andamento dessa carteira. Bora lá então? E agora eu estou aqui no site do Status Invest, e para cadastrar nossas compras é bem simples. Então você vai primeiro aqui nessa parte, vai em carteira, vai aqui do lado, vai em transações, adicionar ativo, né, no caso. Vou colocar aqui fundos imobiliários, a corretora, o ativo, a data de compra, a quantidade e o preço. E vou salvar. E com nossa compra e registro realizados, eu queria saber de você, se você tem MXRF na sua carteira. O que você vê de bom nesse fundo? Eu já defini um papel para ele na minha carteira. E você? Uma montagem de carteira para quem está iniciando não precisa ser feita com você já comprando de cara vários ativos todos juntos. Pensa comigo. Você não aprendeu a andar assim que nasceu? Então não precisa fazer isso com seus investimentos. Faz com calma. Dê tempo para aprendizado e reforçar seus estudos e principalmente suas convicções. O caminho é longo. Aproveita a jornada. Ainda mais que esse ano promete muitas emoções com eleição aí por vir. Quando você pegar gosto, vai caminhar muito melhor e com bem mais confiança.
não concorda? E comenta aqui também qual você acha que vai ser o próximo fundo e o que você acha que deveria entrar na carteira. Agora te convido a continuar aqui comigo vendo os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela final. Faz aquela nossa rotina de sempre, de curtir, compartilhar e comentar nos vídeos aqui do canal. Meu muitíssimo obrigado a todos que chegaram até aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.